Eu sou Morgana Queen, já estive em muitos lugares, com vários nomes e vários tempos diferentes. Eu vou contar a minha história. Se quiser me conhecer, me siga e seja um elemental nessa jornada. Temos muito que aprender com o silêncio dos gatos. Dizem por aí que aquilo que os outros não sabem, eles não estragam. Bem, isso pode ser verdade. Mas às vezes precisamos abrir o nosso diálogo para podermos ser salvos. A princípio parecia uma família feliz, a casa modesta, mas não faltava nada do básico. A família era composta do pai, da mãe e duas crianças lindas, Ploy e Mali. Ploy era um garoto lindo, de 8 anos e muito sonhador. Mali tinha 5 anos e estava passando por um momento muito delicado. Todos moravam na América, já que em sua cidade natal as coisas não eram muito boas para os pais, comercialmente falando. Além do que as leis e costumes em sua cidade eram muito rígidas. Os pais resolveram mudar de país para poder criar seus filhos em melhores condições. Só que alguns hábitos vieram juntos na mala. Um desses hábitos era a forma como o pai reagia às coisas do mundo. Ele queria saber de tudo e tinha ciúme de tudo, dizia que era por um forte sentimento de amor que nutria pela linda esposa. Porém isso a sufocava e ela não sabia muito bem como reagir, uma vez que isto era costume para ela. O pai era bem impaciente, e qualquer bobagem que Ploy fizesse já era motivo para gritaria e castigo. A mãe, por sua vez, não tinha reação e achava que aquilo era normal e que um dia tudo iria se acertar. Como o pai tinha estes hábitos, as crianças não eram muito de sair e brincar com amigos. Mesmo que naquela cidade fosse comum as crianças se encontrarem depois da escola. Com o passar do tempo, e Ploy indo à escola, ele teve acesso a um outro universo diferente do seu. Tinha uma ideia que parecia mais clara de que aquela situação geral não era o ideal. Mas sabia que não podia fazer muita coisa, tendo apenas 8 anos. O pai chegava cansado do trabalho de vendedor de carros e muitas vezes era grosseiro e impiedoso com suas palavras. Isso machucava muito a todos eles, mas principalmente Ploy. Ploy passou tanto tempo sofrendo com a situação que ficou com trauma e idealizava que um dia iria fugir de casa. Sonhava que o pai era um monstro do tipo que via na TV e queria escapar dele flutuando pelos telhados das casas vizinhas e nunca mais voltar. Porém ele se lembrava de sua irmãzinha Mali e reconhecia que não poderia ir sem ela, que a deixaria em perigo pois toda a fúria poderia recair sobre ela. Mali não podia ir com ele, ela precisava de constantes cuidados médicos pois tinha asma. Então teria necessariamente de ficar com a mãe. Então todos os planos de Ploy ficariam para depois. Mesmo assim ele sonhava. Ele sonhava e falava no parque da escola com um gatinho manso, cinza muito bonito. Conversava sempre com o gatinho, achando mesmo que ele estava entendendo tudo que falava. Um belo dia, este lindo gatinho entrou pela janela de seu quarto. Ploy ficou em pânico quando viu o gato entrar pela janela, pois lembrou que seu pai não era nada fã de animais. Ele se recordou que uma vez um cachorro se aproximou da casa e Ploy queria ficar com ele. Porém o seu pai o escoaçou a pontapés de sua casa e disse que não queria saber de animais. Que animais era só prejuízo e sujeira e não iria cuidar deles. Ele achou que iria se encrencar, afinal o pai poderia maltratar assim como fez com o pobre cachorro. Mas o pai, por sua vez, mesmo sendo quem era, achou que não haveria problema. Pois era só um gato. Era um gato que até o lembrava de sua terra de origem. Era um gato da raça Korat. Em sua terra é visto como um amuleto da sorte. Este tipo de gato tem charme, é muito companheiro e muito amoroso. Sendo assim, o pai o deixou ficar. Ploy deu o nome de Sorriso para o gato. Isso fazia-se sentir melhor. Ocorre que o gato Sorriso era eu. Com o meu poder de metamorfose, poderia me transformar em um gato e considerei que nesta situação era o melhor a fazer. Somos selvagens por natureza, mas elegantes e temos um instinto aguçado.
Acontece que ouvia os lamentos de Ploy no jardim da escola. Imaginava que ele deveria estar passando por uma situação complicada e não tinha como ajudar. Resolvi me transformar em um gato para saber mais em como poderia ser útil. Em forma de sorriso, pude ver bem todas as situações constrangedoras e tóxicas que aquela família estava passando. Não pude me ausentar da responsabilidade de auxiliar, ainda mais por aquelas lindas crianças. Depois de saber bastante, tracei um plano para ajudar. Me transformei em humano e fui trabalhar junto com o pai. Não era o emprego dos sonhos, mas precisava mesmo ajudar. Trabalhei o suficiente para fazer amizade com o pai, e uma noite ele me convidou para jantar em sua casa. Eu aprendi tudo o que pude sobre os seus costumes e fui fazer-lhes uma visita. Ao chegar, dei de cara com uma bela senhora, mas com um semblante muito triste. Ela havia feito vários pratos típicos, pé de Thaís, sontum e até calpede. Confesso que foi a primeira vez que experimentei, e até gostei. Minha tarefa lá era verificar um espaço para demonstrar ao pai o quanto seu comportamento afetava aquela família. Não consegui muita coisa, pois o pai era bastante inacessível. Fui convidado outras vezes, para outros compromissos até que um dia consegui espaço para conversar com a mãe. Disse a ela que a considerava muito bonita, mas com um semblante triste. E as crianças pareciam carregar um grande peso em suas costas. Ela não falou nada comigo, pelo contrário, até se afastou. Mas continuei convivendo com a família e senti uma mudança sutil em seu comportamento. Seu modo de arrumar os cabelos ficou mais alinhado e estava parando de arquear as costas e ficando mais esguia. Eu me revezava entre ser um gato fujão, um vendedor de carros e uma visita requisitada. Era muito gentil e elegante. Não passou muito tempo, o marido percebeu essas mudanças na esposa e ficou desconfiado. Qual a motivação de a esposa melhorar de repente a autoestima? Logo percebeu que a única mudança era eu e parou de me convidar. Porém, para a esposa, isso não fez diferença. Ela já pensava de forma diferente e olhava o mundo com outra expectativa. Foi então que ele veio a conversar com ela. Ficou receoso do que estava por vir, mas confiou no amor que sentia. A esposa, por sua vez, motivada pela liberdade de expressar, conversou que não estava feliz com o tratamento que ele dava a ela e aos filhos. Queria defender a sua individualidade e mudar de comportamento. Não iria mais ficar calada quando ouvisse ele a destratar. Que gostava muito da família que tivera construído, mas que não iria mais tolerar ser insultada. O marido não teve escolha a não ser pedir ajuda profissional. Eu fiquei ali, apenas em forma de gato, observando todo o desenrolar da situação. O tratamento deu super certo e o marido começou uma nova fase da vida, agora muito mais tolerante e menos possessivo. Nunca mais maltratou nenhum animalzinho. A esposa arrumou um emprego na cozinha de um restaurante típico do bairro e sabia cozinhar como ninguém. Descobrimos que o problema de asma da Mali era estresse crônico e exposição à violência na convivência familiar. Depois de um certo tempo, com a situação mais calma dentro de casa, não houve outros episódios de asma. Ploy finalmente parou de sonhar em abandonar a família. E começou a ter um relacionamento muito bom com seu pai. Eu finalizei minha tarefa com aquela família. A minha intenção era levar harmonia e compreensão para eles e assim o fiz. Não poderia me comunicar em palavras com o Ploy, pois sei que ele se assustaria, e ele já possuía muitos problemas para resolver. E apesar de ficar em silêncio quando era gato, pude me comunicar de outra forma e ajudar. Como sabia que o Ploy iria se ressentir com minha partida, esperei um certo tempo até que apareceu um gato de verdade que tomou meu lugar e adotou aquela família. Já faz um bom tempo que não os vejo, será que eles estão felizes agora? Gratidão por assistir. Se quiser conhecer outras de minhas muitas histórias, continue me acompanhando e me siga. Toda semana uma história diferente para se divertir.
E não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser avisado dos vídeos novos e siga para mais episódios emocionantes. Acompanhe também nas redes sociais. Um abraço de coração. E não esqueça, seja um elemental, um sustentáculo da expressão da vida.